Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa nossa terceira aula aqui da semana do Recomeço Conjugal, hoje dia 14 de janeiro aí de 2022, né? Estamos concluindo aí a nossa semana do Recomeço Conjugal e nessa aula de hoje eu resolvi fazer de casa, para que você sinta aqui um pouquinho do meu espaço, do meu ambiente. Ao longo do treinamento eu tenho passado muito das minhas percepções familiares, conjugais, né, do meu casamento e do casamento de todas as pessoas aí que eu venho atendendo nos últimos anos. Então, estava fazendo nossas aulas ao vivo lá do consultório e decidi hoje fazer de casa. Inclusive, não sei se a Carol e a Maria estão desocupadas, mas eu vou chamar elas aqui, porque eu sei que muita gente que está aqui nessa aula comigo não conhece elas, né? Não me acompanha lá nas redes sociais e tal, mas eu quero apresentar elas para vocês, tá? Amor! Oi! Vem cá um pouquinho. Oi? Vem cá, eu tô fazendo aula pro pessoal, quero apresentar a Maria e você. Aí, dá um oi pra galera aí. Olá, pessoal, boa noite. Aqui é a Maria, quem não conhece. Os cachorros também estão aqui no escritório, então pode ser que eles deem uma quadra aí ao longo da nossa aula, mas tranquilo. Pode ser que a Maria também chore no quarto ao lado, mas tá sossegada. Então, pessoal, vamos lá. Qual que é aqui a nossa conversa de hoje, tá? Eu quero desenhar aí para você um caminho completo para recomeçar o teu relacionamento. E eu quero retomar o que a gente viu nas aulas 1 e 2, né, na segunda e na quarta-feira, dias 10 e 12 aqui de janeiro, né, que foi o seguinte. A primeira aula a gente demarcou ali um espaço importante para você, né, se perguntar até quando você iria viver aí aceitando mentiras, traições, ou você que acaba mentindo e traindo, até quando você iria viver essa vida falsa, né, de muita mentira, enganação, enfim, né, e a gente matou aí essa questão. Também tratei aí da diferença entre os animais e os humanos, né, as virtudes para você alcançar a felicidade, né, e te mostrei ali o quanto é importante para uma vida humana ser amadurecida, né? Que aquilo ali traz a felicidade e você consegue viver uma vida virtuosa, se afastando aí da dimensão apenas fisiológica e instintiva, né? E te mostrei também o que acontece quando você descobre uma traição, né? Você percebe ali que o quebra-cabeças do teu relacionamento ele se esfarela, né? Ele se espalha, vira tudo uma bagunça e você tem que reorganizar esse quebra-cabeça, né? Conhecendo aí os detalhes da traição, né? Te mostrei ali como você deve conhecer esses detalhes, liberação da raiva, né? A pessoa que traiu, demonstrar um comprometimento com você. E já na segunda aula a gente tratou da confiança, de como retomar a confiança, como construir uma nova vida conjugal. E te mostrei ali que além do amadurecimento conjugal, do amadurecimento emocional, né? Como a gente firmou na primeira aula, na segunda aula a gente tratou das formas de amar, né? Da forma eros, erótica, que é essa comum do nosso tempo, um amor apenas da experiência, um amor sensível, um afetozinho sem muito valor, né? Te mostrei o amor filia, o amor filial, fraternal, entre as pessoas, que faz você já não amar mais apenas a experiência. E chegamos ao amor ágape, que é um amor de sacrifício, um amor de doação. Usei lá com vocês o exemplo do juiz em relação, né, a pena do seu filho. Então, quem não assistiu a aula, assiste novamente depois, né? Que agora a nossa conversa aqui já é outra, tá? Já é um avançar disso, né? E lá eu coloquei para vocês 3 perguntas que eu quero relembrar para a gente introduzir e entrar nesse nosso conteúdo de hoje, que era: por que vocês decidiram perseverar no teu casamento, né? Apesar de tudo que aconteceu. É uma pergunta muito interior, muito íntima, cada um tem que dar uma resposta para isso, tá? A outra pergunta é: que qualidades você vê no teu companheiro hoje? Talvez você não esteja mais enxergando qualidades, você precisa ver quais são essas qualidades, quais são as virtudes, e de que maneira simples você expressava teu amor lá durante o namoro e como você pode voltar a fazer isso, tá legal? E por que a gente está trabalhando todos esses conteúdos, tá?
e entrando nesse conteúdo aqui de hoje do recomeço, tá? Porque mesmo que você já esteja aí numa situação há bastante tempo e ache que já não tem mais esperança de um novo recomeço, né? Se você dominar o efeito tudo ou nada, se entender como funciona a vida 2 e souber aí zerar tudo de ruim que aconteceu no teu casamento e recomeçar, você consegue sim restaurar teu casamento e ter a tua família unida novamente. É possível, é possível. Já acompanhei muitos casais onde isso aconteceu. E é isso que nós iremos entregar aqui, é isso que nós iremos te entregar no treinamento. O caminho para que o recomeço conjugal, né, que é um treinamento aí que não tem conteúdo pela metade, não tem meio ensino, ou você entra e tem a transformação do teu casamento, ou você sai. Não tem conversa. Né? Recomeçar é sobre entender o que aconteceu de errado no casamento e tomar as atitudes diferentes. E eu quero muito que nessa aula eu consiga te ajudar a entender como recomeçar, tá? Como finalmente restaurar o teu casamento e depois você terá a oportunidade de entender como funcionará o treinamento, o caminho do resgate conjugal. Essa aula tem tudo para ser o melhor, né? Ainda melhor do que a aula de quarta-feira. Para isso, eu preciso que você fique inteiramente aqui comigo, elimine as distrações, como a gente conversou nas aulas anteriores, porque o conteúdo que eu vou te dar aqui hoje, né, não existe na internet. Eu vou te entregar um mapa para te ajudar aí, tá? E ninguém aqui na internet trabalha esses pontos da forma como eu apresento para vocês, tá? Muitas mulheres aí já conseguiram ter os casamentos restaurados através da metodologia que eu irei te passar hoje e, né, dessa novidade que eu tenho para apresentar para vocês, né? Por exemplo, tem uma pessoa que eu atendo, que ela é a Beatriz, que ela passava por inúmeras traições no relacionamento dela, né? Ela tinha um marido que não estava nem aí, não se preocupava e tal, saía para beber com os amigos, ficava mais no futebol do que com ela, mas ela não dominava várias coisas que eu vou te mostrar aqui, que se você domina, se você entende, não por entender racionalmente. Você percebe que o meu foco nunca é que você fique anotando coisas para saber mais do ser humano. Não é esse o nosso foco aqui. O meu foco nesse treinamento, em tudo que eu faço, é que disso tudo que eu sei, dos livros que vocês veem aí ao fundo nas minhas aulas, disso tudo que eu estudo há mais de 10 anos, eu transformo isso em algo prático, que você precisa apenas aplicar. E é isso que eu fiz com a Beatriz. Então, ela aplicou com o marido dela, entendeu ali as linguagens do amor, o temperamento e tal. A gente vai falar mais disso daqui um pouquinho, tá? Então, eu preciso que você veja que se a Beatriz, que tinha um casamento já ali, onde isso acontecia há anos, né? Se ela conseguiu, né? Por que você não consegue? Né? Você só precisa de uma atitude para conseguir resgatar teu casamento. Aqui, né, você percebe que apesar de haverem inúmeras consequências negativas, né, no teu casamento, há ainda consequências piores de você não agir, né? De você não poder falar com o teu companheiro dos problemas que surgem, dos problemas com os filhos, do problema na família, do problema no teu casamento. Então, eu não tenho dúvida que se silenciar sobre um problema não faz ele se resolver, né? E aí que eu te pergunto, o que você faria para restaurar o teu casamento e acabar com as crises, mentiras e traições? Imagino que tudo que tivesse aí ao teu alcance, não é mesmo? Né? A questão é que resgatar o casamento vai muito além de ficar alguns meses sem brigas. Ficar alguns meses sem briga é a parte mais fácil da história. Né? E se você não está nem conseguindo isso, você precisa aprender muito ainda desse trajeto. Né? E eu falo isso com total convicção, de que se você aplicar, não é da boca para fora, né? Não é por achismo, é com base em entendimentos aí de mais de 100 casais no ano passado, mais de 500 atendimentos no ano passado com esses casais e mais de 600 alunos, né, lá no programa Superando a Traição, aonde eu ajudei a reconstruírem seus casamentos. Então, não é achismo, não é papo de livro, né? É um processo realmente que funciona e que já funcionou com muita gente, né? Você entende o efeito tudo ou nada, entende o idioma do amor, você pega ali o caminho do resgate conjugal e consegue transformar a tua família por dentro, porque você conecta, né? Percebe assim, conecta com a ideia de que o casamento e a família, eles são um plano de Deus. Então não é algo que você possa descartar e jogar fora simplesmente assim, ao acaso, não é mesmo? Eu tenho certeza que quem está aqui me assistindo
concorda comigo nesse aspecto, né? E a minha intenção com essa aula é fazer você entender essa mesma metodologia, e eu vou te entregar um mapa e eu quero fazer com que você entenda e saiba como seguir o caminho desse mapa no teu casamento. O ponto-chave dessa aula é fazer com que, né, você entenda que tem sim um caminho para recomeçar o teu casamento do zero, né? Mas como que eu vou fazer isso? E é por isso que eu tenho refletido sobre algumas coisas que são chaves fundamentais para um relacionamento ser bom, agradável, mas principalmente para ele ser restaurado. É por isso que eu tenho pensado nisso. E a primeira coisa que eu penso sobre isso e que me parece óbvia para uma restauração é que depois que os casais se comprometem a reconstruir, né, a confiança, a reconstruir o relacionamento, elas devem trabalhar para tratar o relacionamento como se fosse algo completamente novo. As pessoas, elas namoram e elas estão ali no namoro preocupadas em se fazerem felizes, né? Eu namorei a Carol lá no início porque eu queria ser feliz ao lado dela. Eu não estava ali visando fazer ela feliz no primeiro momento. Fazer ela feliz era a consequência da minha presença na vida dela, mas não era a minha motivação. E é natural isso, é assim que é um namoro. Muita gente fica namorando 10, 15 anos, às vezes namora e nunca consegue casar, né? Às vezes tem até filhos, mas não toma a decisão do casamento. E aí eu já vou explicar por que isso acontece, tá? Porque no namoro você quer se fazer feliz, né? No noivado você traz as coisas chatas para discussão, porque você quer saber se aquela pessoa está de acordo com os teus princípios. Você quer ter filhos, ele não. Você de repente não quer ter filhos e ele quer. Você quer fazer faculdade, você quer morar fora do país, enfim. Você tem que saber ali quais são teus planos individuais. E a pergunta do noivado é essa: você está disposto a trilhar comigo, a lutar comigo por esse relacionamento? Porque talvez a resposta seja não. Não quero, e aí é melhor que no noivado isso apareça, né? Se ele está disposto a viver no bar com os amigos, se ele está disposto a não honrar a família, a não ficar com os filhos e tal, é melhor que ele te diga isso no noivado, para que o casamento nem venha a acontecer, não é mesmo? E no casamento, a pergunta já é outra, e é aí que o furo é mais embaixo, e é aí que muitas pessoas não conseguem recomeçar, né? Esse já é o primeiro passo aqui que eu estou dando para vocês desse mapa. O casamento é sobre ter esse amor ágape, que eu falei para vocês na aula de quarta-feira. É um amor de fazer o outro feliz, né? E aí, se você não consegue ter um amor amadurecido de fazer o outro feliz, de repente o outro está doente, você fazer uma sopa, de você cuidar ali da pessoa, né? Ou de repente você botar as roupas lavar, fazer janta, enfim, né, fazer essas coisas com uma vontade no peito, não como uma obrigação, não como uma injustiça, não como uma servidão em relação ao outro. Não, fazer porque você ama, né? O casamento, quando você alcança essa forma de amar que a gente falou na segunda aula, aí ele é muito bom, aí ele é muito legal. Só que isso tem que ser dos dois. E aí não é um problema você olhar e dizer, tá, mas eu descobri que eu amo desse jeito e meu parceiro ama a bebida, ama, sei lá, prazeres e tal. Não é só por isso que você deve abandonar. Uma caçamba de gente, um monte de gente mandou aí mensagem dizendo isso. Ah, mas então com essas duas aulas eu só posso ver que eu não tenho como restaurar meu casamento, né? Porque afinal de contas eu amo de um jeito, ele ama do outro, né? Afinal de contas ele tem uma vida animal e eu tenho uma vida mais amadurecida, então acho que não tem jeito. Mas esse é o ponto. É que você enxergar isso tudo de cima é o primeiro passo para você conseguir cultivar o terreno do teu relacionamento, cultivar esse solo. Percebe? Então, quando você se dá conta disso, se compromete em reconstruir, os dois estão aí trabalhando juntos nessa reconstrução, aí o que acontece? Você consegue viver isso como algo completamente novo, que é refazer esse caminho. Voltar lá para a época onde você queria se fazer feliz. Óbvio, você está casado, você já quer fazer o outro feliz. Mas se fazer feliz, ou seja, qual é o mínimo que eu preciso? Qual é o mínimo que eu preciso para ser feliz, para se sentir amada, né? E se você não sabe explicar isso para o outro, me desculpa, mas não tem recomeço, não tem reinício do teu relacionamento. Você está dando tiro no escuro esperando que algo aconteça, e aí não tem milagre, né? Um pouco porque você não sabe o que o outro precisa, um pouco porque você também não sabe. Então você tem que ver isso como algo completamente novo, com uma certa decisão de seduzir o outro, de reconquistar o outro, e o outro fazer o mesmo com você. Dá para fazer isso sem o outro estar envolvido, sem o outro estar decidindo o recomeço? Dá também.
E é isso que eu quero contar aqui para vocês. Dá também. Leva mais tempo. Você vai ter que investir muito mais, você vai ter que fazer muito mais esforço, porque muitas das tuas ações no início não vão encontrar a resposta que tu imagina. Essa é a única diferença. Não vai encontrar a resposta que tu imagina. Depois de 3, 4, 5 meses, aí você vai começar a perceber o outro mais afim de estar com você, mais atento, mais interessado, mais disposto. Ele nem vai saber de onde está vindo aquela vontade, mas a vontade vai brotando. Por quê? Vocês estão casados. E se vocês estão casados, esse amor já existiu. A vontade de fazer o outro feliz, a crença de que aquela pessoa era a pessoa da tua vida, ela já existiu. Né? Não é eu que estou te inventando isso existiu na tua vida. Se você olhar a tua história, em algum momento você acreditou nisso, e não é um momento assim de um final de semana, você não estava em Las Vegas e decidiu casar e casou em qualquer boteco lá, não, você tomou essa decisão baseada em várias coisas que te davam essa crença. Então é preciso reviver essas crenças novamente, se reconectar com o sentido do casamento, né? É óbvio que ambos os lados devem pedir o que realmente precisam e não esperar que o seu companheiro simplesmente saiba ou imagine o que eles queiram. E esse é um dos erros cruciais do recomeço conjugal, né? Você está angustiada, não se sente amada e você acha que ele deveria fazer tudo por você. Ele não faz, aí tu também não move um dedo, porque enfim, você fica imaginando que ele deveria se dar conta das coisas que tu não tem. Aí vocês vão se afastando sexualmente, ou talvez vocês só se dão bem na cama e vocês não trabalham os problemas, porque enfim, no sexo a coisa é razoavelmente boa. Ou ainda, nem o sexo tá bom e você só dorme fingindo que aquilo ali tá legal pros dois, tá? Então, você percebe quanto isso não vai ajudar. Você precisa saber de fato o que é importante para o outro, né? O que o outro precisa para se sentir feliz no casamento, para não precisar buscar ninguém fora, para poder ter caráter, para poder ter personalidade, para poder amadurecer, né? Nós falamos nas aulas anteriores sobre a coerência e a transparência para você ter confiança, né? Nós tratamos aí do amor e da vida conjugal com sentido, né? Com sentido. Agora nós vamos falar aqui dessa chave do recomeço, que é o caminho para você viver um casamento, né, da forma interessante. Essa que eu acabei de falar foi a primeira etapa. A segunda etapa é que não dá para começar uma nova história com a mesma pessoa sem ter ultrapassado a situação que levou à ruptura. Então, se você me diz assim, olha, fui traído, fui traída e ele só quer botar uma pedra no assunto e a gente vai tentar tocar o relacionamento assim. Um ou outro, lá de vez em quando, funciona. Mas na grande maioria não funciona. Porque você sabe que foi traída, você tem ali tua vaidade ferida, tem teu ego ferido. Então não adianta, você deve ter ultrapassado. E aí não dá para simplesmente, né, depois de ter acontecido um erro, porque aqui eu estou tratando de um erro grave no teu relacionamento. Quem só está desconectado, né, é mais simples de você fazer a reconexão acontecer. E com dicas muito simples você consegue. Talvez só as dicas de antes ainda desse evento você já consegue restaurar o teu casamento. Mas como essa não é a realidade da grande maioria das pessoas, é a realidade de você ter passado uma ruptura mais grave através de uma traição, de mentiras, enfim, você precisa ter superado essa história, ter tomado uma decisão. Porque sem você ter superado aquele problema, não tem como. Por exemplo, se ele se compromete a não sair mais para beber no bar com os amigos, né? E ele volta a fazer isso daqui 3 semanas, um mês, olha, sinceramente, você, né, vai ficar refém do acaso, você não tem forças para agir diferente. É por isso que você precisa entender esse caminho e, ao máximo, englobar ele, colocar ele nesse caminho, envolver ele nesse caminho. E se ele não se envolver, você faz a tua parte e pode acontecer duas coisas. Ou você percebe que você é um marido, é uma esposa foda pra caramba, você, olha, tem toda a tua dedicação, você fez tudo possível. E, mesmo assim, ele não vale nada, ele não quer nada com nada, ele quer ser um adolescente de 15 anos, e aí beleza, ele que dane-se na vida, você vai acabar fazendo uma escolha tranquila de separação. Tranquila, de olha, não, eu não mereço tão pouco, tá? Essa é a questão. Ou tu pode fazer o outro caminho, que é você investir pra caramba, mesmo que essa pessoa não esteja aí conectada com você, não esteja com comportamentos ruins, e acontece de você fazer e essa pessoa começar a amadurecer do teu lado. E essa é uma segunda coisa que acontece também. Então eu não vejo de que forma buscar conhecimento, buscar uma prática diária, buscar uma forma de reagir no teu relacionamento possa te fazer mal. Eu não consigo entender como isso poderia ser ruim.
né? Porque é só dessa forma que você vai conseguir chegar a um momento de refazer os combinados, que é a nossa terceira parte aqui, né? De você, primeiro, reavaliar individualmente quem você é no relacionamento, o que você entrega para o outro, né? Procurar se afastar das questões pessoais que podem interferir no relacionamento também, né? Por exemplo, aquela amiga que fica reclamando de casamento o tempo todo, talvez não seja a melhor presença para você ter ao teu lado se você está buscando restaurar o casamento, né? Porque aí todo ponto ruim vai te fazer, poxa, realmente tem essa merda aqui, né? Então, como que você vai lutar se você fica olhando só para a parte ruim? Você perde as forças ao longo do tempo. E aí você precisa primeiro olhar para dentro, refazer os combinados com o teu marido, com a tua esposa, né? Observar quais são as questões pessoais que atrapalham o bom convívio e aí colocar em prática. Uma conversa de 1 a 2 horas, isso acontece, o combinado está feito e basta executar no próximo dia. E corrigir pequenas falhas ao longo do caminho. Não dá para simplesmente dizer assim, olha, já que teve esse pequeno erro do percurso aqui, você tinha combinado um negócio, então agora realmente eu não confio mais em você, né? E você é um crápula. Olha, se você falar isso para ele, e ele está ali tentando cometer uma falha ou outra, ou ela cometeu uma falha ou outra, né? Ou não deu amor como desejaria, enfim, houve uma desconexão, né? Aí você joga um balde de água fria no outro e todo o esforço dos dois sucumbe. Né? Sucumbe. A quarta coisa que é muito importante aqui, no domingo, eu dei uma aula no Zoom, no domingo passado agora, que era sobre o perdão, né? Que o perdão ele é uma decisão, ele não é um sentimento no peito, ele não é uma memória na tua cabeça. Por quê? Você nunca vai esquecer as coisas ruins que te aconteceram. Nunca. Você nunca vai esquecer o sentimento ruim no peito de saber que você foi traída. Né? Perdão é essa decisão. E ao invés de você ficar imaginando que um dia isso vai passar e tal, você deve trabalhar para reconstruir o teu relacionamento, fazendo o trabalho necessário, né, para você construir uma confiança e reconstruir a conexão de apoio mútuo entre vocês. Né? Chegar a um acordo sobre o que é um relacionamento saudável entre vocês. E tem muita gente que me diz assim, mas eu quero isso e ele não quer nada com nada. Ele ainda está agindo como uma criança, como um adolescente de 15 anos, uma criança de 12, 13 anos, que tem ali contigo alguns prazeres, ele tem uma forma de amar muito rasa, isso tudo a gente já pegou, né? Isso tudo ficou óbvio aqui. Mas você não pode ser a mãe dele. Né? Você sabe que uma mãe olha para os erros do filho, os erros do filho adolescente, e vai passar pano, vai passar a mão na cabeça, vai dizer assim, meu filhinho, coitado, bem no fim, né, aconteceu e tal coisa na tua vida e agora você acaba fazendo merda por causa disso. Não, né, isso é o que uma mãe faria. E tá uma mãe, assim, muito infeliz, tá, muito imatura. Mas você age assim quando vê ali os comportamentos ruins do teu marido, vê que ele é imaturo e não vê caminho para melhorar e para ajudar ele. Você deve agir como uma mulher adulta. Né? Você está casado, você decidiu casar, decidiu permanecer a vida ao lado dessa pessoa e eu acho isso memorável. Acho que esse é o caminho realmente da construção familiar. Não pode ser um descarte onde você deixa um filho em cada canto. É uma tragédia pessoal. Você vai chegar ao final da vida, como a gente tratou na primeira aula, com uma profunda sensação de vida descartável, que não mereceu ser vivida. Tá? É isso que acontece. Então, você precisa ali ter um caminho para lutar por esse relacionamento saudável, mesmo que o outro não esteja tão convicto disso num primeiro momento, né? E para recomeçar de fato, que é o quinto degrau desse mapa, assim, é o quinto ponto desse mapa, é preciso se conhecer o outro. Mas não no universo mágico do amor próprio, da fantasia, onde você tem falsas ideias sobre quem você é. Tá? Você precisa conhecer as 5 linguagens do amor na prática, você precisa conhecer os 4 temperamentos humanos e como se conectam esses temperamentos. A gente tem temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Tá? São 4 temperamentos, então você tem aqui pelo menos 16 conexões possíveis, né? 20 conexões, sei lá, agora não sou bom na matemática, mas você percebeu, né? O colérico com o sanguíneo é uma coisa, o sanguíneo com o melancólico é outro. Então, existe uma forma de te apresentar quais são os defeitos dominantes de um casal de união, por exemplo, de um temperamento igual ao outro. Né? Se 2 melancólicos estão casados juntos, ou 2 coléricos, 2 pessoas muito brabas, né? muito impulsivas, assim, muito ferozes, estão unidas, né? Quais são os efeitos disso? E como dominar
essas coisas ruins que vêm desses temperamentos, tá? Então você precisa conhecer isso, porque sem conhecer isso, você fica refém do acaso, do milagre, né? A gente precisa conhecer também a pirâmide das necessidades básicas do relacionamento, né? O que ninguém sobrevive num relacionamento sem? Você precisa da base da pirâmide, para daí evoluir nessa pirâmide até chegar no topo, para que você não tenha um casamento onde você tem a base e mais um pilar. Você precisa de todos os pilares, para você se sentir feliz e ele também, tá? Então, um relacionamento pleno, ele precisa dessas 5 coisas. E aí, como que você sente essas 5 coisas? Quando você tem, né, 5 elementos no teu dia a dia conjugal, que é a apreciação da presença do outro, né? Vocês dois apreciam um ao outro, apreciam a presença um do outro. Vocês dois priorizam um ao outro, tá? Assim, nada mais importa a não ser vocês dois e o resto está abaixo disso. Interesse mútuo nas coisas um do outro. Talvez você se ache um companheiro incrível, uma companheira incrível, mas não pergunta das coisas do outro há um bom tempo, não se interessa pelas coisas do outro há um bom tempo, né? Então isso fica muito ruim. Outra coisa que é fundamental é a valorização. Se você está num relacionamento onde você não se sente valorizada, olha, fica muito difícil. Sem valorização, apreciação, prioridade, interesse e incentivo. 5 coisas, tá? Incentivo. Você pode ter olhado agora e dito, bah é um termo gaúcho, né? Nossa, não tem nada, não tem essas 5 coisas. A gente não aprecia um ao outro, não prioriza, não tem interesse, não tem valorização mais, não tem incentivo. A questão é, em algum momento da vida de vocês, isso existiu. Isso existiu. Com certeza isso existiu. Por quê? Para o relacionamento ser bom, alguma hora isso aqui teve que acontecer, tá? E talvez você não vive essas coisas há tanto tempo que você acha que não tem como fazer o caminho de volta. Mas imagine que você está subindo uma montanha, né? Se você vai por um caminho, chegou no topo da montanha, ou você sabe descer o caminho de volta, ou você descobre como sair pelo outro lado, né? Para descer essa montanha. Você não vai morar lá no topo da montanha sem um mantimento, sem ter se preparado para morar no topo dessa montanha. Então você precisa conhecer o caminho para lá, entendeu? Então esse ponto aqui, ele é fundamental para a gente entender o que você precisa para restaurar, né? E aí, quantas dessas 5 coisas você tem no teu relacionamento hoje? Faz aí uma análise interna e madura, né? Faz uma análise interna e madura. Escreve aqui no chat, escreve aqui embaixo, quantas dessas coisas você tem, né, no teu relacionamento hoje. Não precisa escrever o quê? Só escreve 1, 2, 5, 4, tá? E aí, falando em amadurecimento, se você não consegue reconhecer o quão amadurecido você e o seu parceiro são, que é o que a gente falou na segunda aula, você não sabe como analisar e melhorar a tua própria vida interior. Não é autoconhecimento de botequim. Se você comprar um monte de livros de mercado, de bar, enfim, sobre autoconhecimento, você tem o poder não sei do que, acorde todas as manhãs, não sei o que, isso não vai servir para nada, né? Aquilo lá vai só dizer que no fundo você pode ser incrível, e a gente não sabe se você é incrível, né? Porque você não conhece as 12 etapas, os 12 degraus do amadurecimento humano para saber em que lugar você está, né? Em que lugar você se encontra. Tá? Isso é fundamental, é localizar você na vida humana. Talvez você perceba que você está lá num 4º degrau, num 5º degrau, tá? E aí isso precisa ficar mais óbvio. Por exemplo, deixa eu contar uma história pessoal para vocês. Essa semana, eu e a Carol aqui, nossa família, passou por um golpe, né? Um golpe. Não vou explicar o que aconteceu assim, diretamente, porque envolve outras pessoas, mas a gente recebeu uma mensagem ali, estava com uma foto de uma pessoa, um telefone e tal, e essa pessoa estava pedindo um valor ali, né, X, de alguns R$1.000, e pedindo uma ajuda lá que precisava que fosse feito esse pagamento, não fosse pela conta dela. Por uma boa ação, por uma boa vontade, a gente fez, né, e aí se deu conta que era alguma coisa estranha, quando, né, essa pessoa estava pedindo mais um valor. Então a gente foi ver e era um golpe. Enfim, a gente era uma pessoa, né, que a gente queria bem, quis ajudar naquele momento, e no fundo era só um golpe. E eu era uma das pessoas que dizia assim, mas como que uma pessoa cai nisso? Como que alguém se engana desse jeito? E se eu tivesse há 1 ano atrás, mas nunca eu cairia nesse golpe, nunca a Carol cairia nesse golpe. E aí a gente pode pensar assim, mas que idiota, né? Que burrice isso acontecer.
Mas não é bem isso. É que quando você constitui um bom coração, uma boa índole, uma boa vontade com as pessoas, você quer fazer o bem. E algumas pessoas, elas não estão preparadas para receber esse bem, né? E, enfim, sei lá eu aonde que esse dinheiro foi cair, e sei lá eu para que vai servir esse dinheiro. Certamente para coisas boas não é. Né? Mas né, o efeito disso será cobrado em outro lugar. Eu estou tranquilo com isso, tranquilo de fato, porque eu sei do bem que a gente faz e de qual foi a intenção boa, né, com isso que acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque como eu me reconheço nessa escalada de amadurecimento, eu vejo onde eu estou e consigo entender essa realidade que nos aconteceu, dizendo assim, olha, foi uma inocência, mas qual foi a intenção dessa inocência? Por que a gente acabou cometendo isso? Foi porque a gente está nesse lugar aqui de amadurecimento, a gente está nessa etapa. Né? Se a gente estivesse mais abaixo, né, com muito egoísmo, né, vivendo uma vida muito mesquinha, certamente a gente ia ter recebido essa mensagem, podia até ser da pessoa real e dito assim, olha, fulano, não tem como te ajudar, dane-se, tá? Só que isso está amadurecido, então foi por causa disso, percebe? Só que talvez isso se sentir no teu marido, e não é assim, ele vai ser para sempre assim, quem não tem caráter vai morrer sem caráter, pau que nasce torto nunca se endireita. Olha, não é isso, tá? Não é assim. A grande maioria das pessoas que deseja restaurar o casamento passou por algum tipo de traição, tá magoada, tá chateada, mas não quer abandonar o relacionamento. Eu recebo essa crítica de colegas nas redes sociais, né? Muitos psicólogos me mandam assim, olha só, você deveria ensinar a pessoa que trai a não trair mais. Você deveria ensinar as pessoas traídas a se separarem. Mas isso é muito fácil, né? É muito óbvio que a pessoa traída vai se separar. Isso todo mundo está falando para ela. Qual é a mágica que eu estaria falando de diferente? A questão é, as pessoas que passam por dificuldades, elas próprias não querem abandonar o relacionamento. Não é eu que quero isso. Óbvio, eu defendo isso, não é porque eu defendo a família. Mas, né, eu não tenho como convencer uma pessoa que foi traída a querer lutar pelo casamento. Isso já existe nela. Eu pego isso que já existe nela e crio um caminho. É isso que eu faço, né? Na reconstrução, a pessoa busca aí ser respeitada como ser humano, né? Ela busca não viver uma vida de mentiras, não é mesmo? E ouvindo essas 3 aulas, quem ouviu com o companheiro, não tem dúvida que você se deu conta que quem mente também está vivendo uma vida desgraçada. E aí, quem mente tem que se dar conta dessa desgraça e parar de fazer isso, mas precisa entender por que não deve fazer. No nosso mundo, existe um glamour na mentira. Um glamour na mentira. Quem que vai parar de ter glamour, de ter status por ser um mentiroso, simplesmente porque alguém está falando isso na internet, ou um pastor ou um padre está falando isso? Não, você precisa reconhecer isso internamente, reconhecer o teu lugar no mundo, reconhecer por que você deve ser verdadeiro. E é isso que eu ensino no caminho do resgate conjugal, tá? E obviamente que a confiança, ela fica esfarelada com as mentiras e traições, e é possível restaurar tanto a confiança, né, quanto o próprio relacionamento, tá? Para te dar, né, essa esperança renovada, eu preciso te mostrar que eu conhecia, né, do amadurecimento humano, para te ensinar de maneira prática aí sobre tudo que você precisa saber, sobre as linguagens, sobre os temperamentos humanos, sobre isso tudo, tá? Você precisa pegar isso tudo. E é justamente por isso que eu venho desenvolvendo aí, nos últimos anos, um mapa com o caminho para o resgate conjugal. Porque o que eu tenho visto é o seguinte, tá? O casal se apaixona, entra aqui o amor eros, né, que a gente falou na segunda aula, né? E aí começa a namorar. E depois de um tempo, casa. Nesse momento, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nesse momento que você casa, é hora de entrar aqui um amor ágape. E para que isso aconteça, é necessário que exista transparência, coerência e maturidade entre o casal, tá? Para que haja um amor de sacrifício e doação. Mas aí, por falta de maturidade, por ambos não saberem como utilizar o idioma do amor, começa a haver mentiras, pedido de privacidade com o celular e com as redes sociais. Daí a pouco rola um tipo de comentário aqui, uma curtida ali na foto da fulana, na foto do fulano, e quando você descobre aí tem uma traição no teu relacionamento, e ela já vem acontecendo às vezes há muito tempo, né? Mas assim, haviam sinais, havia desconexão entre vocês, as coisas já não estavam boas há algum tempo, mas vocês foram caindo no comodismo, né? E o pior,
acaba acontecendo, tá? Só que por mais que tenha chegado nesse extremo, por mais difícil que possa parecer, e realmente é muito doloroso, há uma maneira de recomeçar. O caminho que eu desenvolvi para esse resgate conjugal é um plano certeiro, preparado com muita dedicação, muito amor, muito trabalho e após muitos atendimentos aí bem-sucedidos, tá? E é claro que eu não fiz isso porque é a minha profissão, eu fiz porque eu amo a família. A família e o casamento, elas são planos de Deus. E é por isso que eu me esforcei tanto em preparar algo tão assertivo e direto ao ponto, como vocês estão percebendo ao longo dessas aulas, né? Para que apesar de todo o sofrimento que você vem passando no teu casamento até aqui, agora você consiga ver uma luz no fim do túnel, tá? Uma direção do que fazer para salvar o teu casamento. E isso significa que esse caminho é justamente o que você precisa. Não é de hoje, nem de ontem, que você vem buscando um direcionamento, uma pequena ajuda, uma pequena dica que seja, do que fazer com a situação que você vem enfrentando no teu casamento. E nesse caminho para o resgate conjugal, é que muito mais do que uma dica, ele foi desenvolvido justamente para pessoas que estão na pior situação possível do casamento. Traições, falta de atenção do companheiro, sensação de que não é valorizada, baixa estima e todos os piores cenários que você puder imaginar. Para isso que eu criei o caminho do resgate conjugal, tá? Já pensou se você chegasse no fim da vida, olhasse para trás e pensasse, mas que grande merda a vida que eu tive. Passei todos esses anos aceitando migalhas no meu casamento, vivendo da pior maneira possível e agora não posso fazer nada para voltar atrás. Que terrível, não é mesmo? A sensação de impotência, de saber que durante toda a vida você sempre foi uma boa esposa, sempre se dedicou pela casa, sempre fez de tudo para manter o casamento bem e mesmo assim nunca foi valorizado por isso. E talvez teu marido nem perceba o quanto você está sofrendo, nem perceba. Talvez ele veja você pedindo uma mudança, mas não consegue entender o quão está ruim para você, se para ele está tudo bem, né? Porque essa é a grande verdade. Está melhor para um que para outro, né? Eu quero que você entenda e dê essa tomada de decisão de que chega de viver um casamento de aparências, né? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui e agora, para iluminar o caminho de vocês como casal, né, para vocês trilharem, né, um novo caminho, um novo casamento e ele seja restaurado como um todo. Porque todo destino depende de um caminho, né? E aí você pergunta, tá, mas como assim, Wilson? Como assim um caminho? Por exemplo, se você está com fome e deseja comer pão, né? Você tem o destino à padaria, né? Você precisa chegar na padaria para comer o pão, né? Você precisa chegar até lá, pegar o pão para saciar a tua fome. Mas para chegar na padaria, você precisa percorrer um caminho, não é mesmo? Da mesma forma é o casamento, né? Se você está sofrendo e deseja restaurar o teu casamento, você precisa percorrer o caminho do resgate conjugal. O caminho do resgate conjugal. E esse caminho que eu já vou te mostrar foi desenvolvido depois de atender mais de 300 casais, ajudar mais de 600 alunos com o programa Superando a Traição e aplicar tudo isso no meu próprio casamento aí através de 6 pilares que eu identifiquei que faltava no casamento de todos os casais que estavam passando por um naufrágio conjugal. E a falta desses pilares fazia com que o casamento deles fosse cada vez pior, né? Havia até uma promessa de mudança, sabe? Mas as pessoas ali, os problemas, sempre voltavam a existir novamente. As pessoas voltavam a cometer esses mesmos erros. E talvez seja isso que esteja acontecendo hoje no teu casamento, né? Você identifica um problema, conversa com o teu companheiro, tenta corrigir e ele promete ali algumas mudanças e pouco tempo depois os mesmos erros estão acontecendo novamente. Só que eu já vi isso acontecendo na minha frente várias vezes, tá? Várias vezes. Eu sei o quanto dói você ter esperança de que todo aquele sofrimento vai acabar e logo depois ter a tua esperança morta novamente por ver aquele mesmo erro se repetindo, tá? E você pode continuar vivendo isso aí por anos e anos e anos, até que toda a sua vida passe e você veja que tentou e não conseguiu restaurar o teu casamento, mas aí já vai ter sido tarde demais e você vai ter que morrer com a mesma angústia que está no teu peito agora, neste momento, tá? Ou você pode confiar em mim e seguir o caminho para o resgate conjugal e ter a certeza de que está
na direção certa para restaurar o teu casamento, né? Acabar com as mentiras e traições e sentir a confiança em saber que você será feliz para toda a sua vida ao lado da pessoa que te ama e te valoriza como você sabe que merece. Você sabe que merece ser amada de uma forma e você não é hoje, tá? E aí, qual dessas duas decisões você acha que é a melhor? Para mim, parece bem fácil escolher a segunda opção. Mas para que você aí não fique com dúvidas, né, se perguntando sobre o que é esse tal de caminho do resgate conjugal, eu quero que você entenda o seguinte: casamento é sobre companhia, sobre estar ao lado. Concorda comigo? E o caminho do resgate conjugal é um treinamento que eu desenvolvi, onde eu mostro o mapa completo para que o casal siga uma viagem rumo à restauração do casamento, né? Mas não uma viagem solitária, uma viagem a dois. Isso significa que mesmo que você hoje esteja lutando sozinha para manter seu casamento, ao trilhar esses 6 degraus aí, o caminho do resgate conjugal, você conseguirá fazer com que o teu parceiro lute pelo seu casamento e siga na mesma direção que você. Cada um desses degraus é um passo dado no caminho de resgate conjugal. E após cada passo que você der, você estará mais próxima de ver aí teu casamento restaurado por completo, né? Os 6 degraus desse treinamento que eu criei são caráter. Descubra quais palavras, né, as atitudes que transformarão o caráter do teu marido, né, fazendo com que ele se torne um homem fiel, verdadeiro e comprometido ao máximo com você e a tua família, tá? Essa é a minha promessa para você, porque aí você vai saber como transformar, como influenciar a mudança do teu marido. Segundo, família. Entenda como a sua família está sendo lentamente destruída pelos problemas diários que têm afetado o teu casamento e saiba como parar imediatamente essa lenta destruição do teu lar. Terceira questão aqui é a direção. Enquanto você fica parada, sem saber o que fazer, novos problemas ainda piores surgem no teu casamento, né? Então agora, de uma vez por todas, saiba o que fazer, né, em relação a cada um desses problemas, né, que você está enfrentando hoje, né, e restaure o teu relacionamento conjugal. Quando você entende a direção, o caminho fica mais fácil. É o que eu falei antes da montanha, lembra? Quando você sabe o caminho de subir e descer, fica muito mais fácil. Você não tem que desbravar uma mata fechada. Eu estou te dando o caminho dessa subida, tá? O quarto pilar aqui é a confiança, né? Você vai ter em mãos aí uma chave para a destruição das mentiras e traições, fazendo com que a confiança em você mesmo e no teu marido aí seja restaurada, tá? O quinto passo é o amor. Você precisa entender como fazê-lo te amar da maneira que você se sinta amada, né? E aprender aí a fazê-lo se sentir o melhor homem do mundo ao teu lado, né? Que ele queira apenas você ao lado. Você precisa saber como construir isso, para que ele não queira estar ao lado de qualquer outra pessoa no mundo, mas queira estar do teu lado. E o sexto passo é o amadurecimento, é o passo da maturidade, tá? Arranque essa infantilidade da rotina do teu casamento e sinta a tranquilidade de poder falar e ser ouvida pelo teu marido sobre qualquer assunto sem que isso seja motivo de brigas e ciúmes. Assim que você estiver dentro do treinamento Caminho para o Resgate Conjugal, você terá acesso a todos esses 6 degraus em formato de várias aulas gravadas, onde eu te explico detalhadamente o que você deve fazer e ao final de cada aula ainda te dou um resumo da aula em PDF, com um guia prático aí das atitudes que você deve tomar no teu casamento para acabar de uma vez por todas com a angústia que você vem sofrendo até aqui. Esse treinamento é diferente de tudo que você já viu, porque eu não fico repetindo as mesmas coisas que todo mundo fala aqui na internet. Tem amor próprio, se ame, se ele quiser correr atrás de você. Não, tá? Já tem muito disso na internet e a verdade é que isso mais atrapalha do que ajuda, tá? Dentro do treinamento eu praticamente irei te pegar pela mão e te levar pelo caminho de restauração do casamento, com um conteúdo prático e totalmente aplicável para que toda vez que você terminar de assistir cada aula, você já saiba o que fazer no teu casamento. É literalmente o programa de restauração conjugal mais eficaz do mundo. Estou tranquilo em te dizer isso, tá? E tudo isso, por si só, já é mais do que suficiente para resgatar o teu casamento, né? Mas mesmo assim, eu decidi que eu quero te entregar o meu melhor para te ajudar a restaurar o teu casamento. Por isso, além de tudo isso, né, que você terá no treinamento Caminho do Resgate Conjugal, eu ainda vou te dar 3 bônus, tá? Quais são esses 3 bônus? O primeiro bônus são 8 semanas
de live terapia em grupo comigo. Durante 2 meses eu farei lives fechadas, exclusivas para os casais do treinamento. Dentro dessas lives eu irei ensinar como blindar o casamento das crises, diminuindo em 100% aí, ou quase 100%, as chances de uma nova traição, mostrar como acabar com o complexo de inferioridade e a comparação interna com outras mulheres. Vou dar aí a oportunidade de tirar todas as dúvidas diretamente comigo, né, com esse grupo, sobre situações específicas do teu próprio casamento, tá? Segundo bônus, uma comunidade privada no Facebook. Você vai poder ter acesso lá a uma comunidade exclusiva para alunos no Facebook. Nessa comunidade estão outras pessoas, outros casais aí, que passaram e passam, né, estão passando agora por situações parecidas com a sua, né? E vocês vão poder aí se ajudar mutuamente, ganhando cada vez mais forças para restaurar o casamento. Essa comunidade será sua e você pode entrar e sair a hora que você quiser. Será um prazer para mim ouvir a tua história e poder tirar tuas dúvidas lá. O terceiro bônus é um acesso às 3 aulas da Semana do Recomeço Conjugal. Depois dessa semana, essas 3 aulas do Recomeço Conjugal não ficarão salvas em nenhum lugar na internet. Apenas as alunas e os alunos do treinamento Caminho do Resgate Conjugal terão acesso ilimitado a essas aulas, para assistirem quando e onde quiserem. E eu sei que talvez você esteja pensando agora, tá bom, Wilson, isso tudo é muito bom, né? É legal, mas eu queria saber quanto vai custar isso tudo, né? E eu vou te responder com uma outra pergunta antes, tá? Quanto vale o teu casamento? Quanto vale uma vida inteira feliz? Quanto você pagaria para acabar de uma vez por todas com o sofrimento e a angústia que você vem passando no teu casamento? Eu tenho certeza que você pagaria qualquer coisa para restaurar o teu casamento. Afinal, o teu casamento e a tua felicidade ao lado da pessoa que você ama não tem preço, né? Isso significa que eu poderia cobrar qualquer preço que ainda seria justo, tá? Ainda seria justo. Na verdade, não importa o quão alto eu cobre, nenhum valor em dinheiro se compara ao valor da tua família. Ninguém poderia botar um valor na tua família. Alguém poderia chegar lá e dizer, eu vou te pagar 100 mil reais se você me entrega a tua família, me entrega os teus filhos. Você não faria, tá? Então não tem preço. Principalmente se a gente for colocar aí na balança, né, tudo que você vai receber ao se inscrever. O treinamento completo para o Caminho do Resgate Conjugal, que vale 2 mil reais. As 8 semanas de live terapia comigo, que só uma semana já vale R$ 397 reais e você vai receber 8. Né? A comunidade exclusiva do Facebook, que vale R$ 297 reais. E a gravação da Semana do Recomeço Conjugal, que tem um valor imensurável, mas que, segundo relatos aí que eu recebi de muitos de vocês, valeria facilmente R$ 1.000. Ou seja, tudo isso somado, você estaria recebendo aí um valor total de R$ 3.694. Mas, como eu valorizo o teu compromisso com a tua família e com o teu casamento, você não precisará pagar nem R$ 2.000, tá? Não é nada disso. Na verdade, eu sinto que, de certa forma, nós já nos conhecemos há muito tempo, né? E depois de termos passado essa jornada de 3 dias juntos, nessa semana toda aí conversando sobre restauração do teu casamento, e por causa disso, né, eu vou fazer uma condição única para essa primeira turma do treinamento, o Caminho do Resgate Conjugal. Eu decidi que você não terá que investir nem sequer R$ 1.000 para ser minha aluna e fazer parte aí da primeira turma desse treinamento que irá restaurar os casamentos da galera que vai estar dentro, tá? Apenas para essa primeira turma, o investimento simbólico para fazer parte do treinamento, o Caminho do Resgate Conjugal, será de R$ 58,16 durante 12 meses ou um pagamento único de R$ 597 na assinatura anual. Ou seja, é R$ 1,91, né? R$ 1,91 por dia, né? É tudo que você vai ter que pagar aí para ter acesso ao treinamento, o Caminho do Resgate Conjugal. Isso porque 1 ano é mais do que suficiente para você restaurar o teu casamento, né? Com tudo que eu vou te ensinar dentro do programa. E como tudo que é bom, né, pode ficar ainda melhor, eu ainda vou dar mais alguns bônus para os alunos que conseguirem fazer as inscrições, né, em tempo recorde. Vai funcionar da seguinte forma. Os primeiros 10 alunos vão ganhar 30 minutos de uma consulta particular individual comigo. Se você for uma das 10 primeiras pessoas que se inscreverem na segunda-feira, tá? Você vai receber um presente, uma consulta psicológica de 30 minutos comigo para a gente trabalhar todo o teu relacionamento, tá? Eu vou conversar diretamente com você, ouvir a tua história e elaborar junto com você
um plano para que você consiga acabar com todas as mentiras e traições do teu casamento. Já os 20 primeiros alunos vão ganhar um kit físico de boas-vindas, né? Se você tiver a sorte de estar entre as 20 primeiras pessoas que se inscreverem no treinamento, você irá receber diretamente na tua casa 2 canecas personalizadas, uma para você e uma para o teu marido, tá? Além de um livreto físico autografado aí por mim, detalhando todo o caminho que você terá que seguir em cada uma das etapas, né, das fases da jornada do resgate conjugal. E os 50 primeiros alunos terão direito a 40% de desconto num evento presencial para casais em dezembro de 2022. Existe uma grande possibilidade de ser realizado um evento presencial para casais comigo em dezembro, agora do ano de 2022, em alguma capital aqui do Brasil. Caso esse evento seja realizado, você sendo uma das 50 primeiras pessoas inscritas aqui nesse treinamento, você terá direito aí a 40% de desconto no ingresso premium do evento presencial. Ainda assim, para eliminar todo e qualquer tipo de risco de você não ficar completamente satisfeito com o treinamento, eu vou te dar uma garantia incondicional de 15 dias, tá? Ou seja, após você se inscrever, você tem 15 dias para decidir se vai continuar ou não com o nosso plano de ensino. Caso decida não continuar, basta você entrar em contato e eu vou devolver todo o teu dinheiro sem nenhuma burocracia, tá? Além dessa garantia incondicional de 15 dias, você terá, presta atenção, além dos 15 dias, você terá uma garantia incondicional de 1 ano. 1 ano, tá? Eu sei que 15 dias já é uma garantia maior do que a maioria dos cursos e programas online costumam dar para vocês na internet. Mas como é praticamente impossível você não restaurar teu casamento, se aplicar tudo que eu irei te ensinar no treinamento, eu resolvi ir muito além, tá? Se você mostrar que assistiu todas as aulas do treinamento, se você colocar tudo em prática e mesmo assim não conseguir causar aí nem sequer uma pequena mudança no teu casamento, eu faço questão, né? Eu te devolvo todo o valor da tua assinatura, todo o valor. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito realmente que a única possibilidade de você não conseguir restaurar o teu casamento em um ano inteiro com o que eu vou te ensinar é se você não aplicar nada do que foi proposto, tá? Nada. Você não tem literalmente nada a perder, entendeu? Esse é o ponto. É por isso que você que está decidida a restaurar teu casamento, você que não está mais em cima do muro e sabe o que precisa fazer para descobrir o caminho do resgate conjugal, eu tenho um convite para você, tá? Eu quero te fazer um convite agora. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir as vagas para o treinamento Caminho do Resgate Conjugal. Para todo mundo, às 8 horas da manhã. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Mas, como nós tivemos mais de 2.000 inscritos no evento, né? Aqui na semana do Recomeço Conjugal, eu tenho certeza que os bônus exclusivos de 10, 20, 50 primeiros inscritos, eles vão se esgotar muito rápido, né? Por isso, eu decidi criar aí um grupo de super interessados. Esse não é o mesmo grupo da semana do Recomeço Conjugal. Não, é um outro grupo. Nesse outro grupo, nesse grupo de super interessados, eu quero que só entre aquelas pessoas que já estão decididas a se tornarem as primeiras alunas do treinamento O Caminho do Resgate Conjugal e ganhar os bônus exclusivos. Nesse grupo de super interessados, só nesse grupo, eu vou soltar o link de inscrição 1 hora antes, ou seja, às 7 horas da manhã dessa segunda-feira agora, né, da próxima segunda-feira, para que as pessoas mais interessadas em ter um casamento feliz e restaurado tenham a chance de ganhar aí, de dar a si mesmo, né, esses bônus, de ganhar esses bônus exclusivos para os 10, 20 e 50 primeiros inscritos. Se você quer estar entre esses primeiros inscritos, clique no link que eu acabei de colocar aqui no chat e entra no grupo de super interessados do WhatsApp, tá? Eu quero ver vocês lá dentro, tá? Segunda, nós daremos início aí à nossa jornada rumo à restauração conjugal. Eu quero que você conte comigo para te ajudar nisso, né? Conte comigo para te ajudar nisso. Hoje eu te convidei para entrar dentro da minha casa. Te apresentei a Carol, mostrei a Maria aqui comigo. É isso que eu vivo. E tudo isso que eu sei, o homem que eu sou hoje, é por tudo isso que eu quero mostrar para vocês. Porque depois que a gente tem posse do conhecimento, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil de dominar o que é um relacionamento. Não dominar o relacionamento no sentido de controle, mas dominar o que é um casamento, o que é uma família.
E aí você tendo um caminho é mais fácil. Eu quero te dar esse caminho, você já entendeu isso daqui. E não tenho sombra de dúvida que com 1 ano de garantia é tranquilo de você tomar essa decisão, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês, de todas vocês. Foram muitas perguntas que nos chegaram lá no direct do Instagram, nas caixinhas de pergunta, né, nos chats aqui, por e-mail, enfim. E eu não tive como responder a essas perguntas, porque realmente são muitas perguntas. Tem muita gente que assiste os replays das aulas e envia perguntas, então é impossível nesse momento. Mas no próximo momento, nesse grupo que a gente vai ter aí, do Caminho do Resgate Conjugal, nesse grupo sim, eu vou poder dar toda a minha atenção, todo o meu coração, todo o meu amor por esse trabalho vai estar colocado lá e eu vou poder, né, dar todo o carinho que vocês precisam para entender o caminho realmente do resgate do teu casamento. E aí você tem 1 ano para frente para a gente trabalhar em cima disso e vocês contarem com a forma, né, que eu entendo isso tudo para transformar o teu casamento. Tá legal? Então, agradeço a presença de vocês, tenham todos uma boa noite. Agora é sexta-feira, vou descansar e quero ver esse grupo de super interessados lotado. Segunda-feira, às 7 horas, a gente abre nesse grupo o link. 8 horas, geral, pode entrar aí e entrar, fazer a inscrição. Então, espero realmente que você esteja nesse grupo das 7 horas, tá? 7 horas da manhã, para ser um dos 50 primeiros, pelo menos, tá? Agradeço a presença de vocês, tenham todos uma boa noite. Vou lá ver como é que tá a Maria e a Carol agora, né? Um abração aí para vocês.